Atualmente vemos uma demanda crescente de carros sem emissão poluentes, veículos elétricos. Já existe um modelo no mercado que pode ser carregado diretamente na rede elétrica da residência. Usando-se uma tomada comum de 110 volts e 20 amperes, a potência máxima será de 2.200 watts. Perceba que é uma informação que fica meio estranha para a gente, né, Gi? Ó, já tem um modelo que pode ser carregado em casa, na rede elétrica residencial? Não faz sentido, né? Porque essa questão é de 2021. 2021, a gente estava... O mercado estava começando a se aquecer com carros elétricos, então estava começando a se adaptar às tomadas para a residência normal também, né? A rede elétrica da residência. Com uma carga completa de 12 horas, o carro conseguirá rodar 300 km com ela. O mesmo modelo, porém, com motor a combustão, vem com um tanque de 60 litros de capacidade e consome 1 litro de gasolina a cada 10 km rodados. Considerando que o preço médio do litro da gasolina é de R$ 5,80 e o do quilowatt-hora é de 85 centavos de real, aproximadamente, quantas vezes o quilômetro rodado com um modelo a combustão é mais caro do que o rodado com um modelo elétrico? Primeira coisa, ó. Quando você vê aqui ele falando em tempo, vou colocar em vermelho. 12 horas por uma carga completa. E ele te dá corrente. Perceba que uma coisa que pode ser envolvida aqui, G, é aquela formulinha do kit, você lembra? Eita. G? Quanto que é 2 mais 2? Ué, tá em ordem. Você tinha ouvido? Você tinha respondido pra mim ou que eu não ouvi então? Ah, sei lá. Tinha hora que eu falei G, aí eu falei, eita. Você falou? Eu não ouvi. Aí eu falei, eita. Aí eu abri aqui e ainda tava separadinha assim, ó, olhando pra baixo. Aí eu falei, nossa, ela tá travada, já faz meia hora, eu tô falando que nem tonto aqui. Então, menos mal. Acho que é o que eu não ouvi, então. Então, ó, uma fórmula que pode ser envolvida nesse tipo de assunto, mesmo a potência aqui, ou a questão se envolvendo mais em eletrodinâmica, que é o nosso caso, né, do que eletrostática, o kit pode fazer parte aí. Lembrando que dentro do kit, dentro da carga Qzão, pode entrar o Kiné. Você lembra que a quantidade de carga para nós ela é quantizada? Lembra e sabe o que significa ser quantizado, né? Sim, então beleza. Exatamente, exatamente. Agora, a gente percebe aqui que ele também está falando a corrente, então é importante também, está falando em DDP, está falando em potência e também está falando em tempo. E essas grandezas relacionam para nós aqui algumas formulinhas, como por exemplo, a potência e o tempo se relacionam por uma equação que nós conhecemos por PET. E que tipo de energia pode entrar aí? Qualquer tipo de energia, tá? Lembre-se, o ideal no PET pra gente aqui não é colocar E, mas colocar variação de E, tá? Por que variação de E? Porque na verdade ele é uma variação de energia. Quando você tem potência, a potência é uma taxa de variação. É a energia que você está ganhando ou que você está perdendo em função do tempo ali para nós, certo? Então seria uma variação de energia, né? É que a gente tem o costume de não colocar o delta, fica o E só e vira PET a equação. Mas é um delta E. Pode ser o quê? Variação de quantidade de calor, que macete ou que mole, o calor que ganha ou o calor que perde. Pode ser a variação de energia cinética, quando o corpo está se movimentando. Pode ser a variação de energia potencial gravitacional, quando o corpo cai ou quando o corpo é levado para cima. Energia potencial elástica, quando comprime ou quando estica a mola. Trabalho, qualquer trabalho de qualquer força pode aparecer aí. Então perceba que essa potência, ela, oh meu Deus, ela se relaciona na energia com vários tipos de energia. Então a gente poderia trazer que macete que mole dentro da termologia. Poderia trazer trabalho lá da mecânica. Poderia trazer energia cinética, potencial elástica e potencial gravitacional também da mecânica. E assim por diante. Belezinha? Essa daí, se você juntar com uma formulinha que não é a fórmula tão importante, mas se você guardar esse valor aqui, essa relação, ó, por exemplo, na tua casa tem tomada 110 volts, não tem?
O 110 volts é a mesma coisa que 110 joules por coulomb, certo? Então, a DDP, ela se relaciona com energia e carga. Então, essa equaçãozinha, DDP igual a energia sobre carga, se você jogar aqui no lugar de energia, você passa a ter a formulinha do π. Ok? Como você tem DDP e tem corrente, aqui a gente também poderia aplicar a primeira lei de Ohm, que é a URI. E se a gente junta o π com a URI, a gente passa a ter a chamada por, que é a potência que não depende da corrente, né? É DDP sobre resistência, ou também pode trabalhar com a PRI, que não depende da DDP, né? É quando joga a URI dentro da PIO e você vai trabalhando, vai montando outras equações aí. Ok? Deu para lembrar um pouquinho as equações que pode desenvolver? Tem mais? O que você acha? Acho que não. Pode. É difícil. Já que a gente falou em resistência, aparecer a segunda lei de Ohm. Daqui a pouco aparece as Casas Bahia aí, aí vai honrar. A segunda lei de Ohm é a nossa rola, né? Resistência igual a resistência vezes o comprimento do fio sobre a área. Aí mais específico para um resistor que a gente está trabalhando. E a partir dali, dentro do eletrodinâmico, o máximo que a gente pode ter é a equação do gerador ou a equação do receptor. Além de falar em rendimento, que rendimento a gente já sabe como trabalhar, certo? Você lembra que rendimento não importa onde você esteja, você pega o útil sobre o total e sempre vai dar certo isso. Fechou? Fechou. O que não tem a ver com fórmulas, né? Aí é isso daqui, ó. Que o tanque do carro tem 60 litros, que a capacidade dele é rodar 1 litro a cada 10 km rodados, que o carro consegue rodar 300 km, né? Com a carga, se for o carro elétrico, e qual é o preço do litro da gasolina e também o preço do quilowatt-hora. Ele quer saber quantas vezes um é mais econômico que o outro, quantas vezes o quilômetro roda mais que o outro, alguma coisa aí. Então, esses dados que eu rodei em preto, que eu grifei em preto, eles são informações que não estão relacionadas à fórmula, tá? Até pode, 300 km, a velocidade da teste por JT, mas não vem ao caso do exercício para nós. Então, são informações que você pode olhar e assim, pode ser que esse dado eu jogue fora e nem precisa trabalhar. Ou pode ser que eu até venha precisar desse dado. Ou até, Gi, às vezes você não trabalha com uma informação e o teu amiguinho do lado ali, teu coleguinha, trabalha. Aí ele fala assim, ó, foi difícil usar o 30, né? Você fala, caraca, eu nem usei o 30 no meu. Pode acontecer, depende do caminho que vocês seguem e da forma que vai ser analisada a questão, tá bom? Tá. E aí, você me sugere fazer? Você quer o preço da gasolina? Então, beleza. Como que você vai fazer isso? Show. Então, deixa eu colocar aqui. Estamos pensando aqui motor a gasolina, motor a combustão, certo? No motor a gasolina, você está pegando para a distância de 300 km. E aí você vai estar querendo fazer uma regra de 3, pelo que eu entendi. 1 litro anda 10 km. Então, quantos litros eu preciso? Isso. Não precisava nem fazer a regra de 3, né? Então você descobre que o X equivale a 30 litros. Então, para rodar os 300 km, a gente precisou de 30 litros de combustível. E aí, como que você acha o custo? Show de bola. Então, o custo, eu vou chamar de C1, seria os 30 litros vezes o custo de cada litro, que é R$ 5,80. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 58, que dá 150 com 24, R$ 174. Fechou, não? Sim. Esse é o custo
para se rodar 300 km, vou lembrar aqui que nós estamos rodando 300 km, por R$ 174 na gasolina. Tá perfeito a tua ideia. E agora? Depende. Deixa eu fazer uma. É engraçado que você dispara às vezes, você emenda 150 palavras junto. Aí eu fico quietinho. Né? Eu fico quietinho pra não falar. Diz uma coisa. Eu entendi teu pensamento. Se você não acha que é pegadinha, você tem que saber calcular a potência de alguma outra forma, então, certo? Então esse daqui você não vai usar, que é pegadinha. Por que é o certo? Isso. Então faz a conta, faz a outra. Ficou na dúvida, já faz a outra, porque a fórmula é muito simples, você concorda? É o pio. A hora que você faz 110 vezes 220, quanto que dá isso? Pronto. Então é ela a potência que vai ter que trabalhar. Só que, vamos lá. Por que você quer levar para 1 hora? Porque agora você tem que pegar a mesma referência do motor a combustão. Referência do motor a combustão. Vamos lá. A gasolina. Você olhou o custo dela para tantas horas de funcionamento. Você olhou o custo dele para cada quilômetro rodado. Ou você olhou o custo dele para 300 quilômetros rodados? Para 300. Então agora para a gente ter uma referência, o que eu vou ter que fazer? Procurar o custo que eu tenho de elétrico para rodar quantos quilômetros? 300. Aí você olha no texto, ó. Com uma carga completa de 12 horas, o carro conseguirá rodar quanto? 300. Então vamos pegar aqui para a mesma distância. Então a gente está fazendo a mesma referência. Certo? 300 km. Quanto tempo esse carro consegue rodar? 12 horas. Belezinha. Eu preciso descobrir o custo dele. Para descobrir o custo, eu preciso saber quanta de energia, quantos quilowatt-hora de energia vai ser consumido ali. Você concorda? Energia, ele não é potência ainda, né? Ele tem que ser multiplicado pelo tempo para poder virar energia. Então é pegar. Isso. Fechou? Estão jogando pet. Nós temos que a potência vale 2.200 watts. A energia que nós queremos e o tempo foi de 12 horas, certo? O 2.200 watts a gente pode colocar como 2,2 quilowatts. E aí o 12 passa multiplicando, né? Aí 12 vezes 2,2 é 12, 24 mais 20% é 2,4, dá 26,4, né? Você vai ver na conta? Pode ser bom. Tô sem calculadora aqui, deixa eu ver. 2,2 vezes 12, 26,4 kWh. E agora, mulher? Pronto. Regrinha de 3 de novo, né? Um kWh equivale a 0,35 centavos de real. Esse equivale a X. Multiplicou em cruz. Esse X, que é o custo 2, ele vai ficar o 26, né? 26,5, é 26. Não sei, nossa, da onde será que eu tirei 0,5 aqui?
Não faz nem sentido ter errado isso. É o 26,4 vezes 0,85. Isso daria R$22,44. Até aqui, beleza? Agora vai na pergunta, ó. Aproximadamente, quantas vezes o quilômetro rodado com um modelo a combustão é mais caro do que o rodado com o modelo elétrico? Aí você vai olhar e falar, pô, peãozinho, a gente fez para 300 km e não para cada quilômetro. Muda alguma coisa? Para cada quilômetro, vai ficar o maior pelo menor. A 300 km, estão os dois valores multiplicados por 300 apenas. Continua multiplicado. Então, tanto faz. Quer dividir por 300 e calcular? Pode. Se não, o N que a gente quer é pegar o C1 e dividir pelo C2. Certo? Lembra que isso não é fórmula, tá? É equacional que nós estamos querendo encontrar aqui. Então, a gente vai chegar aqui esse N. 174 por 22,44 dá 7,8 vezes. Como ele pede aproximadamente, isso daqui daria aproximadamente 8 vezes para nós. Essa é chatinha, né? Não precisa concordar. Disfarça, finge que você gosta. Hã? Ó. Essa conta você tem que fazer assim, ó. De 22,44, você arredonda para 22. Aí você faz assim, ó. 5. Quanto que dá 22 vezes 5? Chega que tá longe do 174, não é? 8. Quanto que dá 22 vezes 8? Sim. 22 vezes 8 dá 176? Isso. Mas o pior, faz isso assim, então, ó. Quanto que é 22 vezes 10? Passou. Então tem que ser entre 10 e 5. Entendeu? Você não fica fazendo muita conta. No teste você tem que procurar isso. Deixa eu ver, ó, peraí. Esse aqui é tanto, esse aqui é tanto. Ah, mas o tempo de fazer a conta é o mesmo? Pode ser que seja. Mas a chance de você errar nessa conta é muito maior, chegar num número diferente de 7,8. Entendeu? Pode mudar? Fala pra mim se você já viu isso aqui. Você já deve ter visto. Mas aí você fala se você lembra. Então podemos fazer, né? O circuito mostrado na figura é eletrodinâmica de novo. Montado utilizando uma fonte de tensão com diferença de potencial variável ao longo do tempo. Olha só. Utilizando uma fonte de tensão, que é a DDP, com diferença de potencial variável ao longo do tempo. Um resistor R, um voltímetro V e um diodo D. Você lembra o que é um diodo? Não. Esse diodo aqui, ó, ele é representado assim na figura, que nem tá lá, né? Isso aqui é um diodo. O que ele representa para nós, Gi? Que a corrente elétrica nele só pode andar em um sentido. Ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Tudo bem? Então você tem que a corrente ir
E aqui a corrente, como que a gente vai ficar sabendo para onde que ele deixa? É só você olhar para esse carinha aqui, ó. Esse carinha, ele não é uma seta à toa. Ele é exatamente a seta indicando para nós qual o sentido que ele deixa passar a corrente aqui, ó. Então a gente já percebe que não é da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda não passa a corrente no meu circuito. A corrente só passa da esquerda para a direita. Tudo bem? Bom, fora isso, o teu diodo não faz mais nada, tá? Tem até uma lâmpadazinha que ele pode acender, mas vamos esquecer aqui. Aí eu tenho lá no meu circuito um voltímetro em paralelo com o meu resistor. Se o voltímetro for ideal, a corrente que passa no voltímetro vale quanto? Isso. Você achou que fosse uma pergunta retórica? Então tá bom. Aí então, a gente sabe que a corrente está fazendo isso, né? Ó, a corrente sai do gerador, não vai passar pelo voltímetro, que a corrente do voltímetro é zero, então ela passa pelo resistor e volta para a fonte de tensão para nós, tudo bem? Dessa forma, então a gente pode falar isso daqui, ó, que U é igual ao R vezes o I. Aí, o I no circuito, ele vai ser o U dividido por R, tudo bem? Só que eu tenho hora, que meu gráfico está mostrando aqui, ó, que a minha DDP, a diferença de potencial, ela fica positiva. E eu estou vendo aqui no circuito que tem hora que a DDP ela fica negativa. Isso significa que inverte a polaridade. Ora, o polo positivo da esquerda é maior que o polo negativo da direita, então aqui é positivo e negativo. Aí ele inverte. Então ele vai invertendo a polaridade. Com isso, ele inverte a corrente. Porque a corrente sempre vai do maior potencial para o menor, tá lembrado? Então ele inverte a corrente aqui. Então olha só que bacana. Como o nosso R é a resistência do resistor e isso não muda, isso daqui é constante para nós, a gente percebe que a DDP é diretamente proporcional à corrente. Então olha que bonitinho que eu vou fazer em verde. Conforme a DDP aumenta, o que acontece com a corrente? Ela aumenta também. Mas se a DDP diminui, o que acontece com a corrente? Diminui. Se a DDP for positiva, a gente vai ter uma corrente o quê? Positiva. Mas se a DDP for negativa, a gente vai ter uma corrente que vai ser negativa. Então ela vai estar no sentido contrário. Então cada vez que inverte a polaridade, a gente inverte a corrente elétrica para nós também. Fechou não? Então, ele quer agora que você faça o seguinte, ó. O gráfico da figura B indica a diferença de potencial de tensão em função do tempo. Considere todos os equipamentos ideais. Qual gráfico representa a leitura do voltímetro ao longo do tempo? Pensa aí e me responde. Do ladinho aqui, tá? Sem falar o seu. Pegando só um pouco de conta. Um de quero. Tá caro pra caramba, né? Deixa eu poder falar assim, não, só falei que era um. E aí, dona Giovana? Claro. Perfeito. Exatamente. Tá. Aí seria D de dado.
E aí, olha só. Se você não soubesse que é o diodo, você não faria questão. E o diodo é muito mais complexo do que só isso que eu te expliquei, tá? É tão mais complexo que nem eu sei como é que funciona ao certo. O diodo, eu sei que ele tem concentração de cargas positivas e negativas em duas placas que ficam coladas, mas só isso que eu sei. Tem várias funcionalidades, tem uma série de aparelhos aí que poderia aparecer. Transistor, medidor de impedância, uma pancada de coisa, tá? Mas é muito raro. O fato de ser raro faz com que vocês não se preocupem em estudar. E a gente não se preocupa em trabalhar. E a gente acaba esquecendo, não sabe como é que funciona direito. Então, nem eu sei ao certo o diodo, o funcionamento dele. Se eu for te explicar exatamente, eu não sei. Mas o que a gente precisa saber? O sentido da corrente nele. Isso é importante você saber, que é uma coisa mais simples. É uma coisa que você fala, ah tá, beleza, tem um triângulozinho que é uma seta, indica para onde vai. Fechou não? Agora, olha que bacana. Ele quer o gráfico que representa a leitura do voltímetro. O voltímetro lê a DDP no resistor R, certo? E a DDP no resistor R, olha cá, a DDP no resistor R é diretamente proporcional à corrente, não é? Corrente aumenta, a DDP aumenta, corrente diminui, a DDP diminui, diretamente proporcional. Expoente 1, então uma variação linear. Então olha o que acontece. Conforme a fonte de tensão vai... perdão, eu queria colocar corrente aqui, tá? Não DDP. Conforme a fonte de tensão aqui no meu gráfico vai aumentando a DDP, então olha só. Se a DDP começa a aumentar aqui na fonte de tensão, e ela começa a aumentar para o positivo, então vou colocar aqui no gráfico que ele forneceu para nós, ó. Ele começa a aumentar no positivo. Se a DDP aumenta, logo a corrente no circuito também aumenta. E se a corrente no circuito aumenta, aumenta a corrente no resistor, consequentemente a corrente aumentando, a DDP no resistor também faz o quê? Também aumenta. Então a DDP no resistor faz isso daqui, né? Ó. E a corrente no resistor também faz a mesma coisa, ó. Ela aumenta. Depois, eu volto a diminuir a DDP. Então agora eu começo a diminuir a DDP, ó. Consequentemente, se a DDP diminui, a corrente no circuito também diminui. Passa menos corrente no resistor R, passando menos corrente, a DDP nele também diminui. Então o voltímetro começa a fazer uma leitura cada vez menor. E aí, conforme essa DDP vai diminuindo, então está diminuindo aqui, ó, a DDP no resistor também vai diminuindo. Logo, a corrente no nosso resistor também diminui. Fechou? Porém, agora eu continuo diminuindo a DDP e ela chega a ficar negativa, ó. Ela fica negativa na hora que ela diminui, na hora que ela aumenta, né, no caso em módulo, e depois quando ela volta a diminuir tendendo a zero. E aí, o nosso resistor consome uma DDP, que seria isso daqui do gráfico, né? Ó. Essa DDP por quê? Porque ele também vai ter uma corrente negativa, tanto na ida como na volta aqui para nós. Tudo bem? Só que essa DDP aqui no gráfico não vai aparecer, vou colocar ela pontilhada, tracejada, porque essa corrente negativa não vai conseguir passar pelo nosso diodo. Então a corrente que é lida no diodo é zero. Se a corrente que lida no diodo é zero, eu não tenho corrente no circuito, significa que eu também não tenho DDP no circuito lá, no voltímetro. Então, na verdade, esse gráfico deveria aparecer uma barrinha no chão para nós. Sacou não? E a partir daí, o que vai acontecer agora? Repeteco, né? Isso, repetir. Então aqui agora nós vamos ter isso daqui, pumba, e isso daqui. Aqui nós vamos ter esse daqui. Consequentemente, a gente vai ter também um repeteco no
O gráfico da corrente, não. Não sei se vai precisar do terceiro, acho que sim. Aí aqui tem... Ei, Cacilda. É você secando minha coca aqui, né, que tá fazendo isso. Aqui, ó. Pronto. Quase coloquei errado. Belezinha? Então agora você percebe que a tua pergunta, né, foi perfeita. E se não tivesse o diodo? Se não tivesse o diodo, o que ia acontecer é que... Isso aqui eu tenho que fazer por partes mesmo. Se não tivesse o diodo, o que ia acontecer é que ele ia medir a corrente negativa. Consequentemente, ia ter uma DDP negativa, a corrente ia passar pelo resistor, só que aí o voltímetro estaria com o potencial maior ligado no menor potencial. E o menor ligado no maior. Então ele faria uma conta um menos o outro, faria o menor menos o maior. Aí o voltímetro iria um valor negativo, portanto, ele iria medir essa DDP para baixo, né? Seria essa daqui, que aí, portanto, seria esse gráfico aqui. Fechou? Mas uma coisa que a gente tem que se preocupar é que esse gráfico aqui ele deveria ser assim, ó. Que aí a DDP fica zerada. Podemos seguir? Esse foi de boa? O diodo, você acha que você vai conseguir lembrar pelo menos a ideia da corrente? Vai? Você me falou que pode ir? E essa de... Você fez hoje? Casou bem, então. Uhum, verdade, verdade. A moeda, talvez não, por causa do atrito que tem entre ela e o chão. Ou a madeira, não sei se está apoiado em algum lugar. Deixa eu ler aqui, peraí. Realiza um experimento utilizando duas moedas. Não, uma moeda. Entre uma moeda e outra, entendeu? Aí provavelmente não. Provavelmente não. Nenhum deles eletriza, né? Só o balão que eletriza. Eles polarizam. Eles vão polarizar. Deixa eu só ler aqui o texto, peraí. Resumindo, um palito de fósforo, um balão de festa e um copo plástico descartável. Primeiramente, você coloca o palito de fósforo em equilíbrio sobre uma moeda posicionada na vertical, que se equilibra sobre uma segunda moeda na horizontal. O cobre, um sistema com cobre descartável. Em outro momento, ele infla o balão e o esfrega no próprio cabelo. Por fim, ele aproxima o balão do palito do fósforo pelo lado de fora do copo de plástico e movimenta o balão em volta do copo. Como resultado, o estudante observa que o palito de fósforo gira sobre a moeda, acompanhando o movimento do balão. A figura mostra o dispositivo montado. Qual a explicação para o fato do palito acompanhar o movimento do balão? No problema das moedas, o que vai acontecer na moeda? Ela tem um atrito maior e conforme ele vai movendo a bexiga ao redor do copo, G, as cargas podem se movimentar na moeda. Entendeu? Então a moeda não passa a ter um polo fixo. Conforme ele vai girando, a polarização da moeda muda. O do palito, o corpo é neutro. O corpo é isolante. Então as cargas não vão se mudar, se transferir de uma posição para outra com facilidade. Então a hora que a bexiga aproxima, o palito se polariza. Fica um lado positivo e um lado negativo. E quando ele começa a girar, essas cargas não vão se movimentar com facilidade. Então o palito ele começa a se atrair, porque aquele lado que ficou positivo e está se atraindo com a bexiga, por exemplo,
Ele quer continuar atraído com ela. E aí quando o palito começa a girar ao redor da moeda para poder acompanhar a bexiga. Sacou? E você acertou a alternativa desse daí? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. O que, que é ionizar? Tá, mas mais especificamente. Você fala responder, eu te pago uma coca amanhã, já que você queria coca. Se você quiser faltar amanhã, você pode faltar amanhã, tá? Só pago amanhã também. Ganhar íons. Vamos lembrar, o que que é um íon? Cátion ou ânion, né? Quando uma partícula fica ionizada, é que ela perdeu carga, você concorda? Perfeito. Pode ter ganho elétrons ou perdido elétrons, né? E alguém ali vai perder carga? Ou eles vão polarizar? Eletrizar ou ionizar é a mesma coisa. É, você vai estar eletrizando, você está ionizando um corpo, né? Deixando ele com excesso de cargas. A D, que você falou que você marcou, olha só. O balão se eletriza após atrito com o cabelo. E ao se aproximar do palito de fósforo, essa daqui tá certa. Ah, sei, perdão. As moléculas do balão se ionizam após o atrito com o cabelo. E ao se aproximarem da moeda condutora, a ionizam. Ele não vai tirar carga da moeda, né? Ele vai apenas polarizar a moeda. Também não. Você vai ver faísca. Oi? Que vai eletrizar o palito? O balão, o balão. O balão você esfregou no cabelo, aí o balão você pode eletrizar. Processo de eletrização por atrito, entendeu? Agora, nos outros, não. Indução eletrostática é um processo de eletrização desde que ele seja completo. Então, por exemplo, olha só, imagina que imagina que o fósforo foi polarizado, né? Foi induzido eletrostaticamente a separar cargas nele. Aí você vai lá e liga um fiozinho do fósforo no chão, um aterramento, fio terra. Aí você permite que cargas possam escoar para o chão ou do chão escoar para o palito, certo? Então, de alguma forma, você está dando carga ou tirando carga do palito. Aí você tem um processo de eletrização completo. Mas nesse caso, você induz separação de cargas no palito, mas você não termina o processo, você não permite que essas cargas saiam de lá ou entre carga nele, ele não está sendo eletrizado. Ele está sendo apenas induzido eletrostaticamente. Entendeu? E ainda ele não fala que o palito foi induzido, né? Ele fala que o palito o atrai por indução eletrostática. Então, quando há uma separação de cargas, há uma polarização, o que atrai está mais próximo do que o repele, e, portanto, você tem mais atração do que repulsão. E aí ocorre a atração. O corpo neutro sempre se atrai com o corpo eletrizado. Entendeu? Fechou nesse então? Qual que é a alternativa mesmo? A D de dado, né? Essa não deu tempo de perguntar no plantão? E hoje não teve plantão? Ah, hoje é segunda. Não, hoje é que dia? Hoje é terça. Não tem de física. Que coisa doida, né? Ainda bem que você tem aula, né? 19. A 19 não. 19 é o ano, caceta. Ah, ó. Olha só, né? Que eu pedi pra você olhar. Essa daqui é eletrodinâmica, né? Essa daqui é eletrodinâmica.
Essa daqui, eletrostática. Ainda tem 4 exercícios, 3 ou 4, que eu já separei para uma lista, tá? Que eu vou te mandar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para ver. São 3 ou 4. Downloads. Mulher, quem vê você com o cabelo preso assim, não fala que você tem aquela cabeleira toda. Tá... Parece pouco. Aí a hora que você solta o cabelo, é muito cabelo. Aqui, ó. Essa é da listinha já, tá? Mas depois que eu vou mandar para você, porque não tá completa ainda. Aí tem três exercícios. Essa daqui é eletrodinâmica, envolvendo um pouco de termologia, né, de calorimetria. Essa daqui vai falar um pouquinho de eletrodinâmica com eletrostática, mais eletrostática do que eletrodinâmica. Só que foi de 2016. E aí tem uma outra que também vai falar de mais de eletrodinâmica do que eletrostática. Então perceba que tem da tarefa, né, uma de eletrostática e da aula uma de eletrostática. Deixa eu ver se eu acho que vai ter mais uma só. Essa última aqui, a 2015. Então, eletrostática, ó, tirando a 2019, as últimas vezes foi 2015 e 2016. O que tem caído mais na UFO também é mais eletrodinâmica. Das 10, 30% eletrostática e 70% eletrodinâmica. Para desespero seu, né? Já que você gosta tanto de eletrodinâmica. Olha essa daqui, ó. Circuito utilizando um conjunto gerador de células voltaicas, fotovoltaicas, né? E um resistor é montado conforme mostra a figura A. Então você tem ali um conjunto de células, né, que vão formar um gerador para nós, no total, ligado a um resistor ôhmico. O que era um resistor ôhmico mesmo? Ideal. Depende do sentido que você quer dar para ideal, mas não seria ideal, não. Seria outra coisa. O que seria um resistor não ôhmico? Toda vez que ele for ôhmico. Então, é por isso que eu falei, dependendo do que você quer dizer. Deixa eu olhar a tua cara. Você tá falando de verdade? Perdão a coca. Toda vez que ele fala, a hora que você falou ideal, depende, né? Para nós aqui, trabalhar com uma resistência ideal é aquela resistência que não varia o seu valor. Porque se ela é uma resistência, ela vai esquentar, inevitavelmente. Se ela não for esquentar, um resistor ideal que não esquente, não é um resistor. Então não tem por que ele estar lá, né? Então, dentro da situação para resistor, o ideal seria constante, né? Mas toda vez que falar resistor ôhmico, é um resistor constante. O gráfico U por I, ou I por U, vai ser sempre uma reta, tá? Se ele fosse um resistor não ôhmico, aí o gráfico não teria como ser uma reta, teria que ser uma curva, né? Ou para cima ou para baixo, dependendo das configurações dele. Fechou? O gráfico da figura B indica as curvas de diferença de potencial, DDP, em função da corrente elétrica, do conjunto gerador de células fotovoltaicas e do resistor indicados na figura A. Qual a potência que o conjunto gerador de células fotovoltaicas fornece ao resistor nas condições do circuito da figura A? E aí? Oi? É que eu tirei a figura, né? Perdão. Você estava falando comigo agora ou você estava falando com alguém aí?
E desculpa, o que você falou? Ô, perdão, mulher. Tirei de novo, perdão, desculpa. Vai lá. Esse aqui. E aqui. É isso? É o resistor ômico. Então, primeira coisa, ó. Pensa o seguinte. Isso aqui é um gerador, né? Curva característica de um gerador, lembra? Quem que é esse cara aqui? Isso é a DDP total. Normalmente o gráfico da DDP está na vertical e o da corrente está na horizontal, certo? Mas aqui ele inverteu, mas não tem problema. Quem que é essa carinha aqui? De curto-circuito, lembra? É corrente de curto-circuito. Lembra que a tangente de inclinação das retas, das curvas, né, nos gráficos de U por I, elas fornecem para nós a DDP? Perdão, a resistência? Lembra disso? Não lembrava, não? Então, por exemplo, você pegar aqui, ó, a tangente desse cara, de θ, determina para nós a resistência do resistor ômico. E se você pegar a inclinação dessa reta aqui, chamar de alfa, aí determina a resistência do gerador. Lembrou disso? Só que, Gi, olha que interessante, não vai ser importante para nós, mas vamos relembrar e pensar, né? A curva característica do gerador, ela não é uma reta, não é uma equação do primeiro grau, certo? Ela é uma equação onde a DDP está variando aí de uma forma que não dá nem para falar que é uma parábola. Isso significa que, se a gente perceber em cada ponto. Peraí que vai acabar a bateria. Filha da puta. Perdão. Eu estava na aula gravada ainda xingando. Caçamba. Perceba que, como em cada ponto da curva azul o ângulo de inclinação da reta tangente é diferente, significa que essa resistência do gerador é uma resistência variável. Então, se a resistência do resistor é ômica, a gente pode afirmar que a resistência do gerador é uma resistência não ômica para nós. Olha que interessante. Sacou não? Bom, uma parte da DDP, uma parte da potência, é jogada fora aqui na pilha, né? Ó. Jogada fora em forma de calor. Aí tem, então, a potência total que ele fornece. Tem a potência jogada fora, que muitos chamam de dissipado. Eu não gosto de chamar de dissipado, mas vou pôr assim, tá? E depois tem a potência que consegue chegar para o resistor. Quem que fornece essa potência para o resistor? As pilhas, né? Essa é a chamada potência útil. Tudo certo até aqui? Certo. O que ele pediu para nós? Qual a potência que o conjunto gerador células fotovoltaicas, ou seja, o gerador, fornece ao nosso resistor? Se ele está querendo a potência que chega, que é fornecida ao nosso resistor, ele está querendo que a gente calcule a potência útil
no nosso resistor, certo? Então eu posso calcular por π. Sim. Eu preciso saber qual é a corrente que está passando no meu resistor. Eu preciso saber qual é a diferença de potencial que está sendo consumida nos terminais desse resistor, certo ou não? Se eu olhar para o gráfico do resistor, eu percebo que quando a corrente nele vale 0,14 amperes, a DDP que ele está consumindo vale quanto? 10. E aí aquilo que você imaginava ser, mas estava com medo de ser, na verdade é. Essa é a potência. Conseguiu entender? Não. Aí, quanto que vale essa corrente aqui? 0,14. Essa corrente que está passando na pilha é a mesma, não é? É. E você sabe qual é a DDP total que a pilha fornece? 15. Faz um pio com esse valor e esse valor. Entendeu? Você teria aí. Não. A corrente de curto é a máxima corrente que poderia passar no circuito. Para isso, eu teria que colocar meu sistema em curto. Esse cara deixaria de funcionar. Aí a corrente ia fazer só isso. Ó. Toda DP ia ficar na resistência interna da pilha. Aí eu ia ter a máxima corrente. Mas meu resistor ômico não estaria funcionando. Então, para ter corrente de curto, não tem o resistor funcionando. Entendeu? E ó, só por curiosidade, essa potência total deu 2,1 watts. Então me fala, quanto que foi jogado fora? Dá para achar a resistência interna desse conjunto de pilhas? Dá? Como? Que faz como? Não lembrar? Equação do gerador? A TDP que eu uso é tudo que o gerador pode fornecer menos o que é jogado fora pela resistência interna. Era isso? Dá. O é o do resistor, que vale 10. O E vale 15. O R é o que você quer e a corrente vale 0,14, né? Então você vai ficar 0,14 R igual a 15 menos 10. Então você vai chegar aqui o R, 15 menos 10 é 5, 0,14 que estava multiplicando passa dividindo, certo? E aí 5 dividido por 0,14, você chegaria que a resistência interna total ali, né? Vale próximo de 35,71 ohms.
Peraí, como é que é? Repete tua dúvida. Exatamente. Exatamente. Se tivesse mais resistores em série paralelo, não importa. Agora, a outra forma que você estava falando era pela fórmula da potência dissipada, né? Que é o R, isso, vezes o I quadrado. Você viu que a potência dissipada é 0,7, R, vezes a corrente, que é o 0,14, ao quadrado. Então você ia chegar que o R é 0,7 dividido por ponto 14 e dividido por ponto 14 de novo, né? Que é o ponto 14 ao quadrado. Então fica ponto 7 dividido por ponto 14 dá 5. E dividido por ponto 14 dá 35,70. De novo, tô fazendo a mesma aproximação aqui. 75, não, 71 pontos. Qualquer caminho que você vá, dá certo. Inclusive, pensa comigo. Se você está usando 10 e o total fornecido é 15, qual é a DDP sendo jogado fora? 5. Então você poderia fazer que o U é o R vezes o I. Fica 5. O R, o I é 0,14. Para 0,14 dividindo, essa conta eu acabei de fazer, né? 5 dividido por 0,14. 35,71. Sacou? Fechou, mulher? Claro. Isso, perfeito. Você sabe que aqui no total ele fornece 15 volts. Que esse cara tá usando 10 volts, de acordo com o gráfico. Onde ficou os 5 volts? No calor dissipado pelas resistências internas. Isso, exatamente. Exatamente. Você viu? As coisas fazem sentido, não é mágica. Ela existe uma sequência. A gente só precisa entender quem é quem, saber separar, perceber que tudo isso que a gente trabalhou aqui, Gi, foi no ponto, nesse ponto aqui, ó. Porque se mudar o ponto, vai mudar a corrente, vai mudar a resistência interna da pilha, né? Do conjunto gerador. Vai mudar. Nesse exercício em particular, ele daria mais trabalho ainda se ele colocasse outro ponto aí para nós. Porque a resistência do gerador não é constante, a resistência interna dele é variável. Ok? Você copiar? Eu te mando depois, então. Dúvidas? De algum exercício, alguma coisa? Tá passada, mulher? Não foi, não. Porque a gente que... Ela era fácil, né? Resolver ela era fácil. É que a gente pipocou ela um monte aí. Mas ela era exatamente aquilo que você falou, né? Peraí, vou pegar nesse ponto 0,1410, um vezes outro 1,4. Imagina. Ufa. Você chora e fala qualquer uma menos essa. Você marca as outras. Fechou? Deixa eu fazer uma pergunta. Se você fosse querer fazer a matemática lá com o branquinho, de que dia que você poderia e que horário que você ia gostar de fazer? De preferência. Ah, você vai fazer na segunda biologia? Entendi. Então tá bom. Eu vejo quarta, quinta, sexta não, né? Tá. Eu- É, acho que era só pra teste, né?
A próxima vai ser na sexta ainda ou foi ontem já? Aí a tua mãe vai fechar um pacote lá com o Diego, é isso daí mesmo. Quantos Diego na tua vida, né? Eu tenho um professor de matemática, a gente tá pensando em abrir um curso UFO, né? Talvez essa semana a gente divulgue um curso exatas UFO. E talvez o professor chama Diego, de matemática. Online. Online. Eu te aviso. Qualquer coisa eu te aviso também. Tá bom? A gente vai se falando então. Coca zero ou Coca normal? Tá bom então, vai. Bom descanso. Até amanhã. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.